Que alegria encontrar você aqui para o nosso café nesse dia 15 de julho de 2025. Ótimo dia, boa terça-feira, vamos juntos. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, aquele joinha aqui que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, isso é fundamental para que a gente consiga aumentar a nossa comunidade falando de Vasco da Gama. E já escreve nos comentários o seu palpite. Tem jogo hoje decisivo, é o início, né, da fase de playoff da Sul-Americana, vale a vaga na fase oitavas de final. E a gente vai encarar um adversário bem difícil, que veio da Libertadores. Vou explicar para você. Então vamos embora, vamos juntos? Vamos porque hoje tem um jogo que se a gente pudesse escolher o adversário, né, é que foi sorteio, não seria o Independente Del Valle. Esse adversário que veio da Libertadores, obviamente que pegaríamos esses adversários, mas assim, é dos mais perigosos, dos mais fortes e que sabe usar, por exemplo, o fator casa. Pois bem, hoje completa 2 meses da última derrota da equipe equatoriana. Daquela derrota de 6-2 para o River Plate, na penúltima rodada do Grupo B da Libertadores em diante, 5 vitórias e 4 empates. A equipe do Independente Del Valle, comandada pelo técnico Javier Rabanal, é uma equipe muito forte, lidera o campeonato equatoriano, 4 pontos acima da LDU, 40-36. Em casa, nessa temporada, tem apenas 2 derrotas em 13 jogos. Ou seja, o Estádio Olímpico Atahualpa, onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Independente Del Valle, é um estádio em que esse adversário sabe fazer a pressão para cima dos seus adversários. Ontem, no café, eu falava sobre isso. Olha, o Vasco não pode abrir mão de São Januário. São Januário é um lugar para fazer pressão no adversário. É o que o Independente Del Valle faz nos seus adversários. Pô, então é impossível vencer lá? Claro que não. Mas se nós jogarmos a bola que jogamos contra o Botafogo, será impossível. Se nós jogarmos a bola que jogamos contra o São Paulo, é possível. Qual é o Vasco que vai para campo hoje? Que Vasco nós estaremos assistindo hoje? 9h30 da noite, a bola vai rolar e você vai acompanhar a nossa transmissão aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê e quem na vaga do Coutinho? Alex Teixeira? Garré? Ryan, Verrete e Nuno. Se a escalação passar por isso, para mim já começa errada. O Vasco não pode se expor, é o jogo da ida, a volta acontece terça que vem em São Januário, então não é um jogo que vai definir a classificação, mas ele pode resolver de acordo com o resultado. Se o Vasco tomou um atropelo hoje em Quito, ele vem aqui para fazer o quê em São Januário? Cumprir tabela. Então o Vasco precisa jogar hoje fechado, suas linhas precisam estar mais próximas, os jogadores precisam ter mais a posse de bola, triangular, sair em velocidade quando der, porque a altitude faz com que você sinta menos o ar fica rarefeito, logo você vai cansar mais rápido. Por mais que todos sejam atletas, mas há, sim, uma sensação diferente. Basta lembrar quando a gente pegou o Melgar. Teve altitude e a gente se deu mal na reta final. Lembra? Estávamos ganhando o jogo com autoridade e depois sofremos um empate, porque acabou o oxigênio. O Vasco afogou. O Diniz não vai fazer grandes modificações, a não ser essa, no lugar do Felipe Coutinho, mas eu faria algumas modificações. Eu faria. Na zaga, eu já há quanto tempo falo aqui que o João Vitor hoje não tem a condição técnica de ser o titular do Vasco. O Lucas Freitas até erra menos que ele, mas o João Vitor erra demais. É jogo sim, outro também. Mas o Diniz não vai barrar o João Vitor. O Hugo Moura tem deixado muito espaço na entrada da área. Contra o Botafogo, então, foi uma avenida. Foi um convite. Venham por aqui, entrem, pode chegar. Precisa de uma proteção mais forte ali na entrada da nossa área. O Tietê precisa fazer aquela movimentação pelo lado direito, com o PH e com o Ryan, se os três jogarem. Precisa ter a triangulação, precisa ter a saída, o escape pelo lado direito. Porque senão, já estou vendo o cenário mais tarde. Bola na intermediária, PH, cruza para o Verrete se virar. Bola na intermediária pelo lado esquerdo, Piton cruza para o Verrete se virar. Esse não era mais o jogo do Vasco. O que eu vi contra o Fluminense e contra o São Paulo em especial, não foi o que eu vi contra o Botafogo, que foi uma enorme decepção. Bom, voltando ainda a falar sobre o jogo. O Diniz não vai mexer na zaga, deveria. O Luiz Gustavo foi muito bem e não voltou para o jogo. O Maurício Lemos não tem sequência e o João Vitor erra e continua com crédito. Não sei por quê. Na vaga do Felipe Coutinho, não pode ser o Alex Teixeira a opção. Mesmo que ele tenha entrado contra o Botafogo, não tem condições física e técnica dele entrar na vaga do Felipe Coutinho. E eu, no lugar do Diniz, abriria a mão porque é normal você mudar o seu time de acordo com o adversário. Abriria a mão de jogar com 3 atacantes.
Não jogaria. Colocaria o Jair no meio-campo, com o Hugo Moura e Tietê, fazendo uma trinca ali. E aí, mais à frente, o Ryan pode ser por dentro, ou o Nuno por dentro. Mas o Nuno mesmo pode sair do jogo. Mas ele teria que mudar. Se joga com os três, muda, vem por dentro, como se fosse um meia. Hugo, Tietê, Jair, Nuno. Ryan e Verratti mais à frente. Essa seria a minha escalação do meio para frente. E o Paulinho? Não tem tido chance. Provavelmente porque treina muito mal. É isso, olha, o Lucas Oliveira rejeitou a proposta do Sport, né, que está virtualmente já rebaixado, campanha péssima, mas não tem sido aproveitado. Ele e Jean Davi são jogadores que estão à disposição para futuras negociações, né? Vamos ver o que vai acontecer com o futuro desse zagueiro, que foi um zagueiro também contratado, mais um da janela da atual gestão, que não rodou, né? Enfim, vida que segue. E vamos torcer muito, hein? 8.